Né? Deus abençoe a sua vida. Demais irmãos, irmã Joyce aí, um tempinho eu não vejo irmã Joyce, agora estou olhando ali, né? Graças a Deus, abençoe a sua vida. E todos os irmãos aqui, não é só ninguém que era atrás que sentava lá, né? As demais irmãs e irmãos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Aleluia, graças a Deus. Meus queridos e amados, abra vossas Bíblias comigo. Aonde? Apocalipse 3 e 8. No livro da Revelação, Apocalipse. Apocalipse 3, versículo 8. Aleluia. Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Podemos ler a palavra de Deus? Amém. Glória a Deus. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti tenho posto uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardar-te a minha palavra e não negar-te o meu nome. Amém? Amém. Glória a Jesus. Pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos e amados, eu preguei esta pregação, uma pregação, na semana passada, falando sobre esse assunto, porque nós acabamos de terminar também uma campanha lá, às sexta-feiras, falando sobre portas abertas. E hoje também aqui, nós estamos para ministrar a palavra de Deus, falando também sobre portas abertas. Glória a Deus. Então nós iremos assim, ver Deus operar de forma sobrenatural na sua vida. Nós vamos ver Deus abrir portas para você. Para você que crê, para você que realmente necessita dessas portas abertas. Mas antes de nós falarmos sobre essas portas abertas, nós iremos apresentar para os irmãos um pouco de um contexto sobre o que nós iremos pregar essa noite. Aleluia. O livro do Apocalipse é chamado também do livro da Revelação. Ele foi escrito pelo apóstolo João, que também é chamado o apóstolo amado. O mesmo também escreveu o quarto evangelho que leva o seu nome, Evangelho segundo João. Amém? Está me ouvindo? Glória a Deus. Também o apóstolo João, mesmo que escreveu o Apocalipse, ele também escreveu o evangelho que eu disse aqui agora, Evangelho segundo João, mas também ele escreveu 3 epístolas, conhecidas como epístolas pastorais, chamada 1 João, 2 João e 3 João. Este João aqui, só para ressaltar, ele não é o João o Batista, o João que batizava. Não, este aqui é o João, apóstolo de Jesus. Que ele era filho de Zebedeu e também era filho de uma mulher chamada Salomé. Esse João, o apóstolo, chamado apóstolo amado também, ele era irmão de Tiago, conhecido como Tiago o Maior. Aleluia. Porque também tinha outro Tiago chamado Tiago Menor, que era filho de Alfeu. Esse aqui era filho de Zebedeu. Então nós podemos compreender, meus queridos irmãos, que este João, o apóstolo, ele foi o mesmo que dissera, e disse de si mesmo, o discípulo que Jesus amava. Olha só que audácia deste discípulo. Normalmente nós falamos, eu amo Jesus, mas ele não disse, eu sou o discípulo. Ele escreveu no evangelho dele, Aleluia. segundo João, ele escreveu o discípulo que Jesus ama. Olha que ousadia de dizer, Jesus me ama. Então ele sabia disso, e na verdade não era mentira, era verdade. Que João, ele era um dos apóstolos mais queridos de Jesus, e realmente Jesus amava de forma sobrenatural, porque ele era
um dos mais íntimos de Jesus. E nós podemos falar isso porque nós vemos em alguns fatos que aconteceram na Bíblia. Realmente, Pedro, Tiago e João, esses três, eles estavam em lugares específicos, como nós podemos ver mesmo na ressurreição de Lázaro, ele estava lá mais próximo. Na ressurreição da filha de Jairo, os outros discípulos ficaram fora e disse: entra comigo para ver o milagre. Pedro, Tiago e João. Na transfiguração de Jesus também, nós vemos que quem presenciou a transfiguração foi Pedro, Tiago e João. Então João, ele era mais íntimo de Jesus. Não estava mentindo quando ele fala isso. Então, meus queridos, o apóstolo João, esse aqui, ele era o apóstolo mais novo de todos. De todos os apóstolos, João, ele era o mais novinho. Foi chamado para o ministério mais novo de todos. E também ele foi o último dos apóstolos a morrer. Os outros apóstolos, todos eles foram mortos, assassinados. Você sabia disso? Que os apóstolos de Jesus, a maioria deles, foram mortos, assassinados. O apóstolo Pedro, por exemplo, o historiador diz que ele foi morto, crucificado de cabeça para baixo. Outros apóstolos, como o Tiago, irmão de João, foi morto, degolado, cortou a cabeça dele. Outros apóstolos, eles foram arrastados pelas ruas. Outro apóstolo, que o estudioso diz que André, ele foi morto escapelado. Tirou todo o couro dele, toda a pele dele, ele vivo. E tudo isso por pregar o Evangelho. Mas o apóstolo João, ele havia uma promessa de Deus, dizendo que ele seria o último apóstolo a ser morto. E ele não seria morto como os demais foram assassinados. Mas ele seria morto de forma natural. Ele morreria de velho. Foi o único dos apóstolos a morrer de forma natural. Ele morreu na cidade chamada Éfeso. Porque João, para quem não sabe, ele fazia parte do corpo de obreiro em Jerusalém. Ele era um dos pastores em Jerusalém, juntamente com Tiago. Mas antes que houvesse o massacre, no ano 70 depois de Cristo, no ano 69, o apóstolo João, ele mudou de Jerusalém para a cidade de Éfeso. E lá na cidade de Éfeso, o apóstolo João, ele também fez parte da igreja, ele era um dos pastores da cidade de Éfeso. Então ele ficou velhinho até ser levado para a ilha de Patmos, prisioneiro para lá, mas quando ele volta da prisão dele, ele volta de novo a congregar nesta igreja de Éfeso, e ele morre lá velhinho. A história diz que o apóstolo João, ele era levado para a igreja, Robson, pelas mãos dos outros. Ele já com mais de 90 anos de idade. Ele não disse que não faltava, segundo a história, o Flávio José, que era um historiador da época, Osébio de Cesareia, que era um historiador da época, conta que o apóstolo João, ele para entrar na igreja, todos os cultos, depois que ele volta da prisão, ele não perdeu um culto na igreja de Éfeso. Ele bem velhinho, mas fazia parte do corpo de obreiro, juntamente com Timóteo, também foi pastor lá em Éfeso. E disse que ele ia para a igreja todos os dias. Ele tinha os cultos, as reuniões dos irmãos nas casas, eles iam juntos. E ele era levado pelas mãos dos irmãos. Olha só que maravilha, todos os apóstolos já haviam sido mortos. Lá no ano 96, 98 depois de Cristo, quase 100 anos depois de Cristo. E só tinha ele vivo, aquele mártir, ou seja, um daqueles primeiros que estava vivo. E a igreja de Éfeso teve o privilégio de ser mentoreada, pastoreada pelo apóstolo João. Então, ele já morreu, já bem velhinho, com mais de 90 anos. E morreu de morte natural, porque Deus havia prometido para ele, Cristo havia prometido para ele, que ele cumpriria o chamado, que era o quê? Essas revelações aqui, a qual nós temos, e nós vamos estar pregando esta noite. Então, meus queridos, amados irmãos, o apóstolo João, ele foi um dos últimos desses apóstolos a morrer. Pastor Moisés, por que você precisa fazer tudo isso? Porque eu preciso trazer você um entendimento de quem é esse apóstolo João. Nós precisamos compreender o peso que este homem tinha, o legado que este homem tinha. E também um pouco da história dele, para depois assim, falar sobre essas portas que ele falou, essa porta aberta, a qual Cristo prometeu para a igreja. E no ano 81,
depois de Cristo, 81 anos depois que Jesus morreu. Aí, um imperador romano chamado Vespasiano, ele morreu. E depois que Vespasiano ele morre, aí o outro imperador chamado Domiciano, que era filho desse, ele assumiu o trono. E aí, meu irmão, começou a mudar tudo na vida dos cristãos de Éfeso e de todas as regiões onde o Império Romano imperava naquela época. E nesse período, esse Domiciano, que era o imperador romano, o que é que ele faz? Quando ele assume o governo, o pai dele morreu, Vespasiano morreu, e ele assume o governo, sabe o que ele fez? Ele assentou no trono e diz: a partir de hoje, eu sou Deus. A partir de hoje eu não quero que ninguém, nem igreja nenhuma, adore nenhum Deus, mas todo mundo vai adorar a mim. Vai cultuar, vai fazer culto a mim. A partir de hoje aqui em Roma, aqui na cidade de Éfeso, que estava baseada nessa Ásia Menor. Eu disse: não quero que ninguém adore outro Deus. Sabe o que ele fez ainda? A partir de hoje, construa a imagem minha e espalhe por todos os lugares. Coloque em todo canto da cidade de Éfeso a minha imagem, a minha foto. Faça a minha imagem e coloque lá. E todo mundo tem que chegar diante de mim, se ajoelhar e prestar culto, porque agora eu sou Deus. Diz que ele era um louco da época. Domiciano, ele era um louco, um maluco, um trapalhado, um psicopata da época. E ele dizia que ele era Deus. Mas nós sabemos que o apóstolo João, já velhinho, com aproximadamente 92 anos, por aí a 94 anos, disse: nós não vamos curvar. A igreja não vai se ajoelhar diante da sua imagem. A igreja não vai te chamar de Deus, porque nós já temos um Deus. Nós não vamos cultuar você, porque somente a Deus nós prestaremos culto. Porque somente a Deus nós vamos adorar, porque Deus é poderoso. Mas Domiciano não gostou disso. Domiciano não gostou nada disso. E Domiciano, ele disse: então pega o apóstolo João, que era o cabeça, era o mais, imagina, um dos apóstolos, o único apóstolo vivo, até o apóstolo Paulo tinha morrido já. Só tinha ele vivo. Até o apóstolo Paulo, que fundou a igreja de Corinto, de Éfeso, o fundador da igreja já tinha sido morto decolado já. Arrancaram a cabeça, o apóstolo Paulo. E ele estava vivo ainda, na igreja de Éfeso, sendo fundado por apóstolo Paulo. E ele estava lá. Mas quando rolou essa perseguição, então a primeira coisa que fez: pega João. E diz os historiadores da época, como Flávio José, Eusébio, Cesaré e outros mais, que foi contemporâneo daquela época, que se fez presente, eles eram historiador da época, eles escreveram dizendo isso. Dizendo que quando o apóstolo João, estão me ouvindo, queridos? Amém. Estão comigo na história ou não? Amém. Tem que ir comigo na história, para depois nós entrarmos na palavra. É só uma introdução aqui. Então o que acontece? Aí, ele chegou, diz que ele pegou o apóstolo João, e normalmente os romanos tinham umas coisas esquisitas. Os imperadores romanos tinham umas formas esquisitas de aplicar as suas leis e as suas regras. E o que ele fez? Ele pegou o apóstolo João, lá eles tinham uns tachos de óleo que ficava fervendo, para normalmente quando alguém desobedecia o imperador, quando alguém desobedecia o império, eles para botar terror. Meu irmão, quem quer ser jogado dentro de um tacho de óleo fervendo? Quem quer? Irmã Elaine, quando você está no fogo ali, fritando uma carne, um frango, e cai uma pintinha de óleo no dedo, menino, fica ardendo, né? Rapaz, você imagina você pegar uma pessoa jogada dentro de um tacho fervendo. Eles faziam isso. Ele botava terror. Quando alguém desobedecia, dizia: se desobedecer, vai ser jogado dentro de um tacho de óleo. E quando não era um tacho de óleo, era crucificação. Que a crucificação não era dos judeus. Cristo foi crucificado de uma forma da lei romana. Na lei romana, os judeus eram apedrejados, matavam de pedra. Mas nas escrituras dizia que o Messias deveria ser crucificado. Por isso que foi o romano que julgou ele. Porque para cumprir a palavra. E os romanos faziam essas torturas de pendurar na cruz, jogar em óleo fervente e soltar os cristãos para os leões, para brincar. Como hoje em dia é futebol, né? Sendo aquela arena, todo mundo sentado lá nas bancadas,
E ali solta a bola e o povo jogando, daí todo mundo vem. Naquela época não, naquela época não tinha bola. Você sabe qual era a alegria dos domingos deles? Era pegar, hoje vai ter festa. Aí o que eles faziam? Pegavam os cristãos, os romanos. Eles pegavam os cristãos. E ali, eles pegavam e soltavam um monte de cristão lá dentro. E o povo, todo mundo sentado nas plateias. Isso era uma das coisas. E eles soltavam os leões. E todo mundo gritando. E os leões correndo atrás dos cristãos para pegar e devorar. Até descaçalhar todo e comer tudo. E eles ficavam na arquibancada glorificando, gritando. Era a forma de culto deles. Dos romanos. Eles gostavam disso. E quando era isso, era aquelas batalhas. Colocava 2 gladiadores para batalhar. Até um matar o outro. Era a forma que eles tinham de se alegrar. Era a forma que eles tinham de fazer. A crueldade era a tamanha deles. Que eles trabalhavam dessa forma. Então, a história diz, meu relógio, a história diz que quando o apóstolo João e a igreja disse, nós não vamos submeter vocês, nós não vamos joelhar porque nós servimos a um Deus vivo, diz que ele pegou o apóstolo João e jogou dentro do tacho de óleo fervente. Para quê? Para a igreja ficar com medo e quebrar todo mundo e adorar ele. Mas diz o historiador que quando pegou João e jogou dentro do tacho de óleo fervente, João caiu, levantou e continuou tranquilo, sem nenhuma sequela. Os historiadores dizem que João não teve nada. Nada. E o cidadão que se dizia a Deus assustou, ficou assustado. Disse, tira esse homem daqui. E vamos colocar ele aonde agora? Aí que entra a história. Vamos colocar ele em uma ilha chamada Pátimo. Pátimo. Leva ele para Pátimo. Aí levando ele para Pátimo, que era uma ilha, pense no lugar, uma ilha sombria, uma ilha qual era solitário, um lugar onde afastava a pessoa da sociedade, afastou do seio familiar, afastava da família, afastava da igreja. E o apóstolo João foi tirado dali e foi levado para esta ilha chamada Pátimo e colocou ele lá com uma forma de punição para que ele pudesse morrer lá, aprisionado, preso, isolado, separado de todo mundo, porque ficava numa ilha. Mas ali, nesse cenário, foi nesse cenário, foi nesse cenário aí que ele teve uma das belas revelações, chamada revelação do Apocalipse. A revelação das coisas futuras. A revelação das coisas que ainda vai acontecer. Falando do final da igreja. Falando do triunfo da igreja de Cristo. Porque o Apocalipse não é um livro para amedrontar, mas é um livro para confortar a igreja. É um livro para dizer a esperança. E ele vai voltar para buscar a sua amada igreja. E aí ele teve a revelação, as revelações para as 7 igrejas da Ásia Menor. E esta igreja, além de todas essas igrejas, que essas 7 igrejas, ela tem o simbolismo da igreja de Cristo, desde a época dos apóstolos até o final. Cada uma das 7 igrejas tem um significado. Não irei falar sobre eles hoje, porque não é o caso aqui. Mas a igreja de Filadélfia, ela se destacou de todas elas. Por quê? Porque ele diz, eu sei as tuas obras. Ou seja, querido e querida, meu irmão, eu sei quem vocês são. Eu sei quem é vocês. E por causa disso, eu abrirei uma porta onde ninguém pode fechar. A igreja de Filadélfia, tio Demir, foi chamada por Jesus como a igreja do amor perfeito. Porque ela faz parte da 6ª dispensação, que é a igreja do arrebatamento da igreja. A igreja de Filadélfia simboliza, tem um simbolismo da igreja santa, da igreja lavada, da igreja do amor perfeito, da igreja que vai ser levada para o céu, da igreja que vai ser levada para o arrebatamento da igreja. Jesus vai nos buscar, Jesus vai nos levar, Ele
tuas obras. Aleluia. Glória a Deus. E diante de ti eu pus uma porta aberta. Aleluia. E ninguém pode fechar. Glória. Se Deus abrir uma porta para você, olha para mim. Se Deus abrir uma porta para você, pode até tentar na frente, pode até lutar, mas não vai conseguir fechar. Se Deus abrir uma porta para você, pode fazer o que quiser, mas não vai conseguir atrapalhar. Porque quando Deus abre, ninguém fecha. E quando Deus fecha, ninguém abre. Mas hoje aqui, querido, Glória a Deus. eu não vou falar de uma porta só. Para a igreja de Filadélfia, Jesus disse que iria abrir uma porta. Mas para a igreja esta noite aqui, meu querido e querida, Ele disse que vai abrir não somente uma porta, mas Ele vai abrir algumas. Glória a Deus. Vai abrir algumas portas. Algumas portas Jesus. para quem crê em Jesus. Alguém crê em Jesus aqui? Tem alguém que crê em Jesus aqui? Aleluia. A igreja de Filadélfia, ele disse: eu abrirei uma porta. Mas aqui esta noite eu vou pregar sobre 6 portas abertas. Essa semana eu vou falar algumas, que eu não sei se vai dar tempo de falar todas elas. Então algumas portas abertas para quem crê em Jesus. Então se você crê em Jesus, você vai pegar esta noite essa porta aberta. Você vai pegar a porta que vai ser liberada para você esta noite aqui, porque estamos nesta campanha. E a primeira porta sendo aberta esta noite, alguém disse: fala, pastor. Mais uma vez. A primeira porta aberta está em Marcos 16:16. A porta da salvação. Quem crê e for batizado será salvo. A porta da salvação está aberta aqui esta noite. A porta da salvação da tua casa. A porta da salvação está aberta esta noite aqui para aquela pessoa que você acha que não tem jeito. Para aquela pessoa que você acha que não tem solução. Para aquela pessoa que você acha que não vai à frente. Mas esta noite eu digo: a porta da salvação está aberta. Pode ser o máximo de impossível que seja. Assim como ele prometeu que abriria uma porta para a Filadélfia. Esta noite está dizendo para você também: ei, aquele filho seu, aquele marido seu, ei, aquela irmã, tudo aquilo, a pessoa que talvez está dizendo: aquela pessoa não tem jeito, não tem salvação. Mas esta noite eu quero dizer: a porta está aberta aqui. A porta está aberta aqui. Aleluia, louvado seja Deus. A porta se abriu, a porta da salvação, porque Ele prometeu para quem crê em Jesus. Ai, já a segunda porta aberta. Quem disse: eu quero ver, pastor? Fala aí: eu quero, pastor. Não, fala com mais coragem: eu quero, pastor. Oh, glória! A segunda porta aberta aqui é a porta da libertação. A porta da libertação. Aleluia! E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Aleluia! João 8:32. Esta porta também está aberta aqui esta noite para libertar você das cadeias, para te libertar das garras de Satanás, para te libertar do vício, para te libertar da tristeza, da angústia. Está aberta. Eu vim profetizar esta noite. A porta da libertação está aberta, meu querido. Aleluia! É só você tomar posse. Pastor, mas como é que eu recebo? É só tu crer. É só tomar posse. Enquanto eu prego, você lembra da pessoa. Enquanto eu prego, você lembra daquela pessoa que está lá na sua casa. Diz: aquela pessoa precisa de salvação. Aquela pessoa precisa de libertação. E eu vou tomar posse aqui. E eu vou segurar aqui. E parece que não, parece que não tem jeito. Mas eu vou tomar posse. Mas eu vou segurar. Mas eu vou dizer que é minha. Porque Ele diz esta noite aqui: a porta da salvação, da libertação está aberta. A terceira porta. Glória a Deus. Eu acostumei. Faz não, eu quero ver, pastor.
Eu quero ver Jesus. Aleluia. A terceira porta é a porta do milagre. Aleluia. Quem precisa de milagre, meu querido? Quem precisa de milagre aí, querido? Ele diz: a porta do milagre está aberta. Lucas 7, versículo 11. Uma viúva estava saindo, chorando, angustiada, triste, porque ela perdeu o filho. E além do filho, ela era viúva. Aleluia, Deus. E tem um contexto por trás disso aí para explicar. Ela estava chorando, não é porque perdeu um filho, não. Era o único filho. E com esse filho ela perdia tudo também. Perdia tudo, perdia a casa, perdia bem se tivesse, perdia tudo. Porque só tinha herança se tivesse um filho homem. E ela só tinha um. Morreu, ela perdeu tudo. Passava para alguém na conta, umas ventas da casa, tomava tudo. E ela ficava sem nada. E ela estava chorando, dizendo: acabou, não tem mais jeito, não tem mais solução, não vou conseguir chegar a lugar nenhum. A partir de hoje a minha vida é destruída, eu não sei mais, eu não consigo ver o futuro, eu não consigo ver uma saída. Mas esta noite a palavra me vai dizer: ei, a porta do milagre se abriu, a porta do milagre está aberta para quem crê em Jesus. Enquanto ela saía chorando, Jesus estava entrando na cidade de Maria. Ela estava saindo e Jesus estava entrando. A porta estava entrando. A porta do milagre estava entrando enquanto o choro estava saindo. E quando chega ao fora da cidade, na porta da cidade para sair, encontra com Jesus. Ele disse, olhou e viu a mulher chorando, ele disse: não chores. Tenha calma. Irmão, irmã, tenha calma. Glória a Deus. Não chores. Aleluia. Você não está num lugar de defunto, não, você está num lugar de vida. Um lugar onde tem salvação, tem milagre, tem liberação. Então ele diz para você: eu quero fazer um grande milagre na sua vida. Ele parou, tocou no esquife, no caixão. Oh Deus. E ali, tiraram o que estava em cima do jovem. Ele olhou para o jovem e disse: a porta do milagre está aberta. E ele disse: jovem. Oh, glória a Jesus. E todo mundo olhando disse: como que pode? Jovem, levanta. Glória a Deus. E o jovem acordou. Glória a Deus. Levantou. Ele Aleluia. pegou o jovem, entregou a mãe e disse: vai para sua casa. Oh, glória. O seu milagre chegou. Aleluia. A porta do milagre foi aberta aqui. Aleluia. Aonde Jesus se encontra com alguém, ele faz um grande milagre. Ele faz um grande milagre. E ele vai fazer, está fazendo na tua vida. Não importa que você já área Oh, glória. que você diz: morreu. Não tem mais solução. Não tem mais jeito. A minha alegria foi embora. O meu sonho acabou. Os meus planos já eram. Mas eu digo essa noite: Oh, Deus. Jesus está aqui. Glória a Deus. A porta do milagre se encontra aqui essa noite. E ele encontra com você e diz: não chores. Não chores. Não desanime. Não se entregue. Porque a porta do milagre chegou na tua vida esta noite. Glória a Deus. Deus, fiel, aleluia. Mais uma porta está sendo aberta. Quem pega diz amém. Amém. A porta da provisão. Oh, glória a Jesus. A porta da provisão está sendo aberta aqui esta noite. Aleluia. Pastor Moisés, mas o que é a porta da provisão? O que é a provisão? A provisão é quando você não tem nada no alto. Provisão é quando você está um beco sem saída. Provisão fala de escape. É um escape. Provisão é quando você olha para todos os lados e diz: eu não sei para onde eu vou, eu não sei que direção tomar, eu não sei o que vou fazer mais agora, eu não tenho nenhuma esperança, eu não tenho nada. Então é neste momento que a porta da provisão está sendo aberta para você nessa noite. E isso aconteceu quando? Na pesca maravilhosa. Lucas 5, do versículo 1 até o 11. Aleluia. Os discípulos foram pescar e saíram para pescar. Bateu a noite toda.
Você fez tudo que sabia fazer. Você já ouviu alguém falar assim? Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Eu já lutei, já me esforcei, tudo que eu sabia eu já fiz. Eu já tentei de todos os lados, todas as formas, e não achei solução, não achei jeito. É justamente nessa hora que você precisa ir, é de uma provisão de Deus. Provê um escape para você. E ele pescou a noite toda. Bateu a noite toda, não pegou nada. E eles voltaram desanimados, tristes, desesperançados. E segurou a rede. Para quem conhece como é a pesca de rede, eu pesquei um tempo no rio. E eu sabia como lavar a rede. E a rede, como é que se lava a rede? Molha a rede, pega o empurrete e bate para limpar a rede. A rede se limpa assim, batendo. E eles estavam lá limpando a rede, tudo triste. Disse, não sei o que fazer mais. Vou parar de pescar. Não sei como. Não tem mais solução. Tudo fechou para mim. Todo mundo consegue, eu não. Essa noite eu não sei o que fazer. Mas daqui a porta da provisão estava chegando perto deles. A porta da provisão chegou perto deles e disse, volta para o mar. Volta para o mar, vai de novo. Tenta de novo. Volta para o mar. Mas eu já tentei, não consegui fazer. Ele disse, faça de novo. É macho, né? Vai de novo, mas eu perdi, faça de novo. Eu tentei, faz de novo. Não deu certo, faz de novo. Aleluia. Mas agora não, você vai agora, segunda palavra está sendo liberada aqui essa noite. Você vai agir segunda palavra. Aí alguém disse, Senhor, nós pescamos a noite toda. Eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Nós pescamos a noite todinha. E nem uma piadinha a gente pegou. E o senhor manda te entrar e pescar de novo? Ele diz, mas, segundo a tua palavra, eu não creio mais. Eu não acredito mais. Para mim não dá mais. Mas, vou tentar de novo. Quem sabe alguém aqui nessa noite está dessa forma. Tentou, lutou, vai tocar na parede, nada deu certo. Nenhum lugar que chegou deu certo, nenhum lugar deu certo, nada deu certo.